Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar, pela TV Tudo Web, essa TV que só cresce. Gente, aqui no mês de julho, trazendo muitas novidades para vocês que rolou. Aí vocês devem ter acompanhado nos últimos episódios. Foi um mês de muita efervescência para o universo fashion, tá? Então acompanhem sempre, que vocês vão estar sempre por dentro aqui das últimas tendências ou do que tem rolado nesse universo fashion. E hoje, pessoal, eu vou trazer aqui um tema que me foi sugerido pela produção, pela idealizadora dessa TV, né, a querida Darcy Martins. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre acessórios antigos, mas sempre elegantes. São aquelas famosas relíquias do passado, gente. Então, são aqueles acessórios que, às vezes, você acha que é antigo ou que está meio esquecidinho e que com certeza você deve ter ali na sua caixa de acessórios ou no seu guarda-roupa, no seu closet, e que você pode usá-los sim em diferentes momentos da sua vida, tá? Para diferentes ocasiões. E esses acessórios são super atuais, eles podem ser repaginados cada vez mais. E aqui é aquele antigo com um toque de atual. Sabendo usar, pessoal, você vai estar com um acessório super elegante e super aí conectado à moda, às tendências do mundo atual. Eu vou falar um pouquinho sobre relógios, luvas, guarda-chuvas, broches, etc. Tá? Então são aqueles acessórios, aquelas relíquias do passado. Gente, para me basear nessa pesquisa de hoje, eu me utilizei de uma bibliografia publicada pelo Senac de Titaniar. Muito interessante, que ela dá aqui um olhar todo especial para esses acessórios e os quais eu também super concordo, que eu trago também aqui o meu viés para vocês sobre esses acessórios. Então, combinados e bem combinados, você pode utilizar sim, sem medo de errar e sem medo de ousar até e repaginar o seu visual. Então, se você ficar na dúvida aí se esse objeto, se esse acessório não usa mais, está em desuso, não, você pode certamente se utilizar e tirar aí do que você já tem. Gente, um relógio, pessoal. Eu confesso que hoje em dia, né, com o uso do celular, é cada vez mais difícil a gente ver pessoas usando relógios, não é mesmo? Então há que imaginem que esse acessório está até em desuso, mas isso não é verdade, tá? Porque ele é um acessório que ele se torna um adorno, um enfeite, né, que complementa o seu look, né? Eu diria que, assim, no meu dia a dia, aí eu vou trazer aqui o meu viés, da minha experiência, eu não utilizo muito, tá, mas aí é uma questão minha, por conta exatamente que eu acho que o celular roubou muita cena. Eu utilizava esse acessório muito mais por necessidade do que por complementação do look. Mas, gente, isso não impede você de usar e abusar, um acessório lindo, finíssimo e às vezes até bem casual, né? Se você é do estilo adepto do estilo esportivo ou está em ocasião mais esportiva, é muito bacana de ser usado, tá? Então, gente, o relógio, ele deve acompanhar justamente isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu estou trazendo um elemento da minha vida pessoal, mas ele deve acompanhar o seu estilo pessoal, tá? Ou seja, o estilo de sua roupa conciliado ao local. Então, pessoal, ele transmite exatamente essa personalidade e até a situação financeira do dono. O relógio, gente, é tipo um termômetro até de status da pessoa que o está trajando. Então, pessoal, é um acessório que diz muito sobre você, tá? Então, se você não tem muito dinheiro para investir e comprar um relógio importado, isso é o que diz a Tita Guiar, poderoso, é melhor não arriscar em um falsificar, tá? Prefira um original nacional cujo valor seja do tamanho do seu bolso. Então, gente, é não prestigiar essas falsificações, né? Porque realmente é um desprestígio para o nosso produto nacional e é uma coisa assim que se diria não é de bom uso na etiqueta, né? Você ter uma coisa falsificada só para você se equiparar a uma coisa que você não pode ter, não é muito bacana, tá? Então, é preferível você investir em um bom relógio, que caiba no seu bolso inclusive,
do que você partir para esse tipo de questão de falsificação, né? Isso não é de bom tom. Então, gente, os tipos de relógio que existem. O relógio esportivo, né, que deve ser usado com roupas que sirvam para praticar esportes em looks esportivos do dia a dia. O relógio tradicional, que é aquele ideal para looks formais, como roupa de trabalho. O relógio de festa, que é aquele que te acompanha em ocasiões mais formais. Se você não vive sem esse acessório, porque tem gente que tem até coleção de relógios, pessoal, né? Então tenha em mente que ele precisa acompanhar a suntuosidade da roupa. Se é um relógio de festa, ele precisa estar bem ornado com a roupa. Então ele não deve ser exagerado no tamanho e nem no estilo. Está seguindo uma linha mais clássica e mais elegante. O ideal é que seja em ouro branco ou ouro amarelo, ou que se mantenha dentro dessas tonalidades, né? Do dourado ou do prateado, desde que seja uma peça de ótima qualidade. Então, gente, se você quer usar esse acessório em uma festa, você tem que tomar esses cuidados. Segundo essa consultora de moda muito renomada, que é Tipalia. Agora já temos também outra vertente, o relógio moderno. O relógio moderno, gente, para quem tem um estilo mais moderno e gosta de chamar a atenção, é um ótimo enfeite para a composição. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho de luvas. E vocês vão poder conferir um pouquinho desses acessórios, desses tipos, né? Seja o relógio esportivo, voltando aqui um pouquinho, relógio tradicional, o de festa ou moderno, nas imagens que eu selecionei aqui para vocês, que vocês vão ver aí no vídeo. E agora as luvas, pessoal. Luvas é um acessório que já foi muito utilizado, muito explorado lá atrás. É um ar meio vintage, né? Os brechós costumam ter bastante desses itens lá, né? De pessoal que acha que essa tendência não vai voltar. Mas, olha, pessoal, vocês estão muito enganados. Por quê? Eh, Tudo bem que elas já foram muito essenciais na composição do look, hoje elas têm um papel mais importante do que esse, que é proteger as mãos do frio. Então, nós estamos vivendo aí em pleno inverno, né, o alto inverno, estamos aí com um inverno bem vigoroso esse ano aqui no nosso país, então nada melhor do que se você utilizar esse acessório, nem que seja para proteger as suas mãos do frio, né? Mas você também pode usar em outras ocasiões, pessoal, até em ocasiões de gala. Como eu tenho destacado aqui nos programas, que vocês têm visto sobre as passarelas de alta costura, dos desfiles, dos altos desfiles de moda, as luvas aparecem aqui principalmente, em eventos glamurosos como esse. Então, tem gente que gosta de usar luvas para ser um ar bem romântico em casamentos, né? Se você quer fazer um casamento no estilo bem romântico, elas também são super bem lindas. Então, pessoal, use-as em caso de temperaturas bem baixas, aí nesse caso com casaco ou com blazer grosso, de penica preta ou marrom. Elas podem ter detalhes de pele na borda ou dentro delas serem forradas, né, bem quentinhas, para sua maior proteção. Mas se você for a uma festa a rigor, como eu dizia aqui para vocês, até como essas festas de tapete vermelho, por exemplo, você vai poder utilizá-las e aí elas vão ter todo um toque de glamour, pessoal. Mas nesses casos, deve-se atentar aos seguintes detalhes. Aí são regrinhas, né, de etiqueta para você não errar. As luvas curtas, gente, elas são permitidas de manhã, à tarde e à noite. Mas se for em caso de festa à noite, somente as de cetim. Então se atentem aí para essas dicas preciosas trazidas por essa obra de Tita Guiás. As luvas 3/4, gente, elas são usadas à tarde e à noite. E as luvas longas, usadas somente à noite. Então, gente, não é de bom tom utilizar uma luva longa de dia, né? Então, ela dá esse ar mais de glamour mesmo de noite, né? Então, realmente, a luva longa não é para ser usada durante o dia. Então, muito curioso saber sobre isso, né, gente? Porque às vezes a gente até imagina o que é esteticamente mais viável, mas você não sabe categoricamente se isso é certo ou errado. Bate aquela dúvida, né? Então, esse guia que eu trouxe aqui para vocês é realmente um guia
prático para você não errar, de dicas de como usar esses acessórios, que são, verdadeiras relíquias do passado. Gente, no final da década de 20, as luvas esportivas eram de suede, um tipo de couro fino ou fio de Escócia. À noite, eram de jersey ou de seda. Entre os anos 30 e 40, as mais informais eram feitas de camurça, com punho em cambraia engomado, de pelica em duas cores ou ainda brancas com nervura. Então, essas são curiosidades para vocês verem como variou, né, nos anos, os tecidos dos quais as luvas são feitas, né? Gente, para cerimônias, eram usadas as luvas longas abotoadas, hoje de cetim preto curtas, com a barra rebordada de lantejoulas. Isso a gente vê bastante naqueles filmes do cinema, né? Da Belle Époque, né? Dos anos dourados, aquela era vintage. A gente vê bastante as atrizes de cinema de Hollywood antigas usando essas luvinhas mais curtas, né? Com botãozinho, com a barra bordadinha. Então é bem interessante de se observar, que é uma coisa assim bem, relíquia mesmo, né. Então, entre os anos 50 e 60, as luvas para a noite eram de suede, ou seja, de camurça, presas por braceletes de strass. Olha só, com o uso do acessório, né, das, joias e semijoias, enfim, nunca é dispensado. Até com luvas elas eram utilizadas. Não é bacana, gente? Muito interessante. Outra, meio de usar um bracelete no inverno, né, que a gente está com as mangas longas para se proteger do frio, é por cima mesmo das mangas, é por cima mesmo da manga do casaco. Então, gente, acessórios são sempre bem-vindos em todas as estações do ano. Dicas, pessoal, mais dicas para você não errar aí na composição do seu look com luvas. Gente, isso é muito importante porque são regrinhas de etiqueta que você assim não vai dar nenhuma gafe. Então, gente, é proibido comer e beber de luvas. Realmente não é nada bem-vindo o uso de luvas para você segurar um talher, aquilo vai deslizar. Para você segurar um copo, com certeza você vai derrubar o copo. Além de sujá-las, você vai perder a sensação tátil das mãos. Então, por isso, essa regra é preciosa. Então, proibido comer e beber de luvas. Não tente usar anéis sobre as luvas, gente. Apenas em ocasiões de taquete vermelho. Isso daqui é um parênteses meu, né? Porque eu já vi sim e trouxe aqui para vocês, em um dos episódios aqui do nosso programa, quando a gente falava aqui de uma celebridade no tapete vermelho, ela usou sim anel grandioso e poderoso por cima de uma luva e ela dava bastante destaque assim, mandando beijos para o pessoal, né, mostrando realmente a composição do seu anel sobre a sua luva, tá. Isso aqui eu trouxe para um tempo muito atual, né, porque essa publicação ela não é tão atual como, agora nos programas nossos aqui que estão sempre, sendo repaginados, né, as pesquisas são sempre, eh atuais. Então, gente, atualmente a gente até pode ver isso, mas, parênteses aqui, o destaque é feito apenas para ocasiões em que há muito glamour, como são essas, ocasiões de tapete vermelho, né. Aqui a gente está falando de um glamour e de uma excentricidade exclusiva, cujos eventos aqui permitem esse glamour e essa excentricidade. Então, gente, eu diria aqui que só mesmo em eventos de tapete vermelho. Então, só uma celebridade como essa poderia fazer, o uso do anel aí em cima das luvas. Não vamos tentar nós, fazer uso disso. Está certo aqui a consultora de moda, que tem essa publicação pelo Senac, então não tente usar no dia a dia anéis sobre as luvas. Gente, assim como o chapéu, outra regra aqui preciosa, ao chegar a uma festa, você deve tirar tanto o chapéu como a luva, tá? Então, na chegada de um evento, de uma festa, é de bom ouvir tirados. O tamanho da sua luva, pessoal, é o mesmo da medida da largura da palma da sua mão. Então, isso é uma curiosidade para você que for comprar um par de luvas. Às vezes você vai comprar pela internet, pelo e-commerce.
Então, atente-se a esse detalhe. Então, o tamanho da luva é o mesmo do tamanho da medida da largura da palma da sua mão. É uma curiosidade aí bacana para você saber e que vai te ajudar no seu dia a dia. Opte por tamanhos que fiquem justos à mão, pois com o uso as luvas laceiam. Então, nada pior, né, do que um acessório como luva escorregando das mãos, né, gente? Não é nada agradável, não é nada confortável. Esqueça as luvas longas se você tiver o braço mais cheinho. Se você tiver o braço mais gordinho, pessoal, então não é bacana usar as luvas longas, né? Porque elas vão dar um destaque meio que exagerado para para essa sua característica e muitas vezes não fica de bom eh, ali uma coisa ornando, né. Então tem outros acessórios que vão fazer, o realce dessa sua região de uma forma mais bacana do que uma luva, que às vezes vai ficar apertada e não vai te, prestigiar, né. Ela vai acabar depreciando a sua característica ao invés de te, elevar, né, te prestigiar. Gente, agora falando sobre guarda-chuvas, pessoal, um acessório fundamental, utilíssimo para os tempos de chuva, de inverno, enfim. É um acessório que diz muito sobre você também, por incrível que pareça, e combina também com o seu estilo, gente. Então, tem estilos de pessoas, estilos para usar os guarda-chuvas também, de acordo com cada tipo de estilo. É muito curioso isso, gente. E naquele filme Mary Poppins, que tem o desfile, as danças com os guarda-chuvas, tem guarda-chuva até em ritmo de carnaval, não é mesmo? Nas danças do frevo lá em Recife, né, em Olinda. Então, o guarda-chuva é um acessório muito bacana e também é uma relíquia do passado e que tem diversos usos aqui, até para complementar um visual. Ele pode ornar com o seu look, deve ornar com o seu look e fica muito bacana. Então, gente, se você tem um estilo esportivo, utilize um guarda-chuva prático, daqueles de dobrar e caiba na sua bolsa. Se você tem estilo sexy, o que tiver mais pedras crapejadas no cabo ou estampa de oncinha, animal print, para fazer aquele estilo mais sassy. Se você tem um estilo romântico, utilize um guarda-chuva com estampa floral delicada, tá? Então aí você pode usar e abusar das estampas de rosinha, os lilás, verdinhos. Então tem muita estampa delicada aí para você utilizar. Se você tem um estilo mais tradicional ou clássico, utilize aquele guarda-chuva preto básico, né? Aí você não erra, combina com o teu estilo. Se você é do estilo elegante, com certeza algo como um estilo Burberry, com aquele seu xadrez clássico característico da marca, vai ornar perfeitamente com o seu estilo. Se você é mais daquele estilo dramático ou moderno, então procure um guarda-chuva de cabo liso, um prateado, ou com um tecido em estampa moderna, ou em duas cores contrastantes, como preto com barrado vermelho, vai combinar muito com esse seu estilo. E se você já é do estilo criativo, utilize uma estampa que lembre algo saído das histórias em quadrinhas. Nada mais divertido e mais criativo do que isso, não é mesmo? Então você pode realmente apresentar uma descontração aí no seu look ao se utilizar de um guarda-chuva como esse. Gente, agora eu falar um pouquinho aqui sobre a estola de pele, gente. Nossa, isso tem muita gente que fala: "Ah, eu tenho uma estola de pele parada lá no meu guarda-roupa". Então, gente, é sempre tempo de utilizá-las, principalmente agora nessas baixas temperaturas que estamos passando, tá? Então, para ser usada com roupas à bilé, é um acessório que ele fica muito pesado se ele acompanhar roupas transparentes. Então, se você for utilizar roupa transparente, então não utilize essa estola de pele, que eu diria que essa é uma regrinha mais que deve se atentar, tá? Que chama mais atenção para o uso desse item. E outra coisa também, que a estola de pele não combina com tecidos estampados. Então, se você prestar atenção nessas duas regrinhas, você pode tirar sua estola do armário e utilizar nesse inverno rigoroso que nós estamos tendo aqui, que você realmente vai ficar quentinha e bem elegante.
Gente, e agora os punhos e as golas também são acessórios ótimos para esse inverno, pessoal, super adequados, né? Porque além de esquentarem, eles ficam muito elegantes, eles trazem um toque a mais para o seu look. Então, são ótimos para modificar uma jaqueta jeans, uma malha de tricô para sair do óbvio, daquelas malhinhas que às vezes dão aquele ar meio de vovó, não é mesmo? Então, coloca aí um punho, uma gola que vai transformar o seu tricô. Também casacos de inverno para repaginar, porque às vezes você usa, você não tem tantos casacos assim, mas você pode usar o mesmo casaco com um punho, com uma gola e vai mudar totalmente de cara. Principalmente aqueles casacos de lã, né, que eles dão um toque sofisticado e ao mesmo tempo sensual, né, porque realmente é bem bacana, é bem elegante esse tipo de acessório. Escolha os de tons neutros, essa é a dica, que combinam com tudo. E aqueles de pelos mais curtos também, que parecem mais naturais, tá? Lave as suas peles sintéticas a seco e não use uma pele verdadeira, pessoal. Então aqui, a autora dessa obra do Senac chama atenção para isso, eu estou super de acordo, para você não se utilizar de uma pele verdadeira, por amor, proteção e respeito aos animais. Hoje em dia a gente tem uma gama de tecidos sintéticos aí maravilhosos que fazem totalmente, às vezes, desses eh, tecidos e dessas peles de animais, né. Por favor, pessoal, a sustentabilidade e a preservação em primeiro lugar. Gente, broches. Broches são um tipo de acessório que voltou com tudo, que eu tenho sempre aqui falado para vocês nos meus episódios do nosso programa, tanto para a ala masculina como feminina, gente. Então os broches, eles voltaram com tudo, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então use e abuse desse acessório, tire o seu aí do seu armário, revisite aí, a caixinha de acessórios da sua mãe, da sua avó, que com certeza você vai encontrar um aí e que pode ser, usado até com os looks mais modernos para dar justamente esse contraste. Então é um acessório que está em evidência aí nas últimas tendências de moda, ele é considerado um camaleão, pessoal, ele muda de roupagem, ele vai bem toda hora. Então, gente, ele pode ser usado em lapelas, em terninhos, em cols de calças, em gola de blusas, tá? Prendendo lenços e echarpes também é uma boa alternativa para você prender o seu lenço. O importante é que enriqueça o seu visual, pessoal. Então é muito legal fazer uso desse acessório. Agora, dicas, pessoal. Você pode usar vários broches juntos, que é aquela ideia mais ou menos daqueles bottoms, né? Que você decorar uma jaqueta jeans, por exemplo, com vários bottoms, fica muito bacana, fica muito criativo, bem transado mesmo, bem legal. Você pode usá-los juntos em um look, ou também numa camisa branca, na barra virada de uma calça, tá? Somente de um lado, em bolsas, bonés, ou seja, vale desde os mais modernos até os encontrados nas cestinhas de acessórios antigas, como eu dizia aqui para vocês. Usar o preso a uma tira de sandália ou sapato também é um charme, gente. É um jeito super diferente de usar. Você vai estar aí criando moda, então e você vai estar aí dizendo que você é uma pessoa antenada com elementos e informações de moda. Então aposte nessa tendência que também é muito bacana. Experimente colocar a alça de uma sandália tipo havaiana, por exemplo. Se você vai para a praia, coloca um broche na tira havaiana, você não precisa nem comprar esses bottoms prontos que eles vendem até na maca, você pode utilizar um seu na sua havaiana, fica muito legal, muito criativo. Pode ser um modelo diferente em cada pé ou somente de um lado. Muito me agrada, gente, essa ideia da desconstrução, tá? Então eu já falei aqui em episódios anteriores, você utilizar um brinco de um lado só ou um brinco maior, mais longo, pendente do outro lado, é um brinco fixo, né? Para você dar esse ar de desconstituído, de desconstrução. Eu acho muito bacana, muito interessante e muito criativo. Então você que gosta desse estilo, né, de nada muito óbvio, aposte nessa tendência também no broche. Em camisetas, prendam na alça, ou no decote, ou na barra, nas costas, enfim, use a sua imaginação. Então aqui é muito amplo
a utilização dos broches, tá. Então acho que é por isso também que eles voltaram, a habitar aqui as tendências de moda, porque o uso desse acessório é muito versátil. Eu confesso para vocês que, eu achei mais versátil do que me parecia ser, depois que eu me debrucei nas minhas pesquisas aqui de tendências. Os broches de flores, pessoal, continuam super femininos. Aí são clássicos, desde as famosas canélias, usadas por Chanel, até as violetas em looks mais esportivos. Então, muito bacana, realmente o broche tem um uso muito amplo. Gente, agora falando um pouquinho sobre apliques para roupas. É muito bacana também, porque muda totalmente a cara de uma roupa. Os apliques, eles são encontrados nos armarinhos, em diferentes bordados ou em paetês e miçangas, em formatos diversos como borboletas, frutas, flores, etc. Então, eles podem ser aplicados em calças, camisetas, vestidos, bolsas, modificando totalmente o visual. Então, dá para costurar ou colar os apliques com cola própria para tecido. Então, gente, é uma coisa super bacana, super prática também, pode ser colado se você está sem tempo de costurar, com cola própria para tecido. Então, é um uso bem versátil também desses apliques e eles mudam completamente o visual de uma roupa, gente. Então, um simples tubinho preto básico, se você botar um belo aplique de strass, por exemplo, se transforma num look de noite super poderoso. Então, sua roupa vai ganhar realmente uma cara nova se você substituir aqueles antigos botões por botões de strass, por exemplo, com formatos divertidos, modernos, retrôs ou em cores contrastantes. Olha, uma dica boa é você garimpar isso em brechós, pessoal. Você nem imagina as preciosidades que vocês vão poder encontrar. Brechó é realmente um ambiente onde você pode encontrar coisas realmente inusitadas. Pessoal, agora falando um pouquinho sobre acessórios para cabelos. Então, vocês acham que só o corpo pode ganhar acessórios ou elementos? Não, gente. Os seus cabelos também podem se tornar muito mais poderosos e saindo do óbvio com esses acessórios aqui que eu vou trazer para vocês. Tá? São acessórios que carregam um charme especial. Tá? Então, vai muito além do que prender, a função apenas de prender os cabides, né. Então, largue essa ideia de você prender um elástico apenas, isso daí, a não ser que você esteja numa academia, na praia ou no clube, ok, é muito funcional prender os seus cabelos com um elástico. Mas aqui a gente está falando em algo mais, de tornar um charme a mais para o seu cabelo, para a sua cabeça. Então, investir nesses acessórios para elevar mais o seu visual, deixar os seus cabelos ainda mais destacados, mais poderosos. Então, eles ajudam a compor o visual, quando tem brilho principalmente, ilumina o rosto todo. Então, não é só o cabelo que vai modificar, vai dar uma iluminada no seu rosto, tá? Então, sempre há aquele dia em que você não está muito disposta ou não está muito disposto a gastar tempo arrumando o seu cabelo. Então, às vezes que você está completamente sem tempo de arrumar o seu cabelo. Então, uma ótima solução é utilizar esses adornos, porque além deles fazerem essa função de aprender, quando você não está conseguindo domar o seu cabelo, ele vai te iluminar e seu visual, o seu rosto. Então, dicas, pessoal, aqui de acessórios para cabelos. Presilhas, tá? Que são aquelas tic-tac ou grancos. Eles são ótimos, principalmente para segurar um repicado no cabelo. Então, pessoal, para quem tem o cabelo com franja, para quem tem diversas camadas de cabelo, para quem está deixando o cabelo crescer, precisa segurar alguma determinada parte do cabelo. Então, é o ideal esse tipo de acessório. Mas se você já passou dos 25 anos, pessoal, aqui vale uma diquinha. Só, prefira utilizar aqueles modelos mais neutros, de presilhas, de taques ou de grampos. Fuja um pouquinho daqueles motivos muito leves ou muito infantis, como aqueles tipo Hello Kitty, personagens, florzinhas, frutinhas, porque aí vai dar um ar muito infantil, que não vai pegar muito bem para você que for uma mulher mais uma né. Então, gente, as chamadas piranhas, né, entre aspas, para prender o cabelo, elas são muito utilizadas
né, você encontra elas de diferentes tipos, várias versões. Tem as de material plástico, que são ideais para serem usadas na praia ou na piscina. Já as de banho prata ou dourado, ou até mesmo aquelas com um detalhe em strass, elas podem acompanhar tanto a sua roupa do dia a dia, quanto um look mais formal, um jantar mais informal até. Agora, não se esqueça, gente, que em ocasiões de trabalho formal ou com uma roupa a rigor, elas não são muito bem-vindas, tá bom? Então, prefira mais em ambientes mais informais. Agora, se você gosta de tiaras, evite aquelas que têm muitos detalhes, né? Aquelas porradas de veludo, bordadas ou até com pedrarias. Prefira, nesse caso, aquelas com estampa de tartaruga, por exemplo. Até elas são muito utilizadas, essas estampas, em óculos, né? Elas são mais clean, combinam com praticamente tudo. E tenha em mente, pessoal, que as tiaras, elas são muito funcionais. Realmente para quem tem franja, cabelo arrecado, elas façam muito essa função de, domar o seu cabelo, né. Às vezes, quando você precisa fazer uma maquiagem, coloca uma tiarinha ou tá praticando esportes também, ela é muito boa. Então, mas tenha em mente sempre isso, né, gente, ela se trata de um acessório para o dia a dia, tá bom? Então, para eventos mais formais, para ocasiões mais noturnas, esse acessório já é mais dispensado, aí prefiro utilizar, fiverinhas ou aqueles pentes eh, que emolduram o seu cabelo, que ficam muito mais adequados. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, trazendo lá do passado para os dias atuais. Beijos e até a próxima.